Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rafa Vasconcelos. Vou atuar aqui com vocês neste curso falando especificamente sobre cultura maker na educação. Para a gente refletir um pouquinho de como é que essas estruturas no campo educacional se apresentam, se dispõem para o professor para que isso reflita na sua prática de inovação, de diálogo com maior engajamento junto aos estudantes. Então, para a gente entender em termos práticos o que é que vai ser tratado dentro da estrutura deste módulo, a gente precisa compreender que o fluxo de informações que está acontecendo neste mundo contemporâneo faz com que nós, enquanto educadores, e consequentemente a sociedade de maneira geral, ela mude a sua relação com os espaços com os quais elas dialogam e também, logicamente, os seus comportamentos. E essas mudanças estruturais tensionadas aí por conta desse movimento global, ela acaba refletindo no campo educacional. E especificamente neste módulo, a gente vai entender um pouquinho como é que a cultura maker se fundamentou e se estruturou dentro do campo educacional, de que forma essa cultura ela dialoga com as metodologias ativas de aprendizagem e, muito mais do que pensar conceitualmente acerca dessa temática, é entender de maneira geral como é que e como eu vou, enquanto educador, aplicar ferramentas digitais. Então, para a gente compreender um pouquinho da fundamentação da cultura maker, a gente precisa meio que compreender que essa mudança estrutural no campo educacional possibilita ao estudante maior possibilidade de desenvolvimento dos seus trabalhos e uma conexão direta entre o fluxo de desenvolvimento teórico com a prática. Então, basicamente, em compreendendo como é que estruturalmente a cultura maker, que não é algo novo, diga-se de passagem, se apresenta, a gente vai compreender que a prática do educador vai ser modificada a partir desse diálogo, com experimentações e com a melhor possibilidade de desenvolvimento dos trabalhos, tanto para o educador quanto para o estudante. E aí, quando a gente compreende que essas mudanças interferem no campo educacional e essa cultura maker se apresenta, a gente precisa, então, compreender os conceitos. É isso que vocês vão ter à disposição quando a gente fala da filosofia do faça você mesmo, né? É entender que, mais uma vez, a cultura maker não é algo novo, por conta justamente dessa filosofia do faça você mesmo, que já está presente na nossa sociedade há bastante tempo, e a gente começa, enquanto educador, a fazer a conexão, de fato, com aquilo que sustenta os pilares da cultura maker: criatividade, colaboratividade, sustentabilidade e escalabilidade. São os 4 pilares que vão direcionar a minha prática enquanto educador, fazendo, de fato, o atendimento das necessidades e estilos de aprendizagem que o meu estudante, que a minha turma possui. Então, enquanto educador, eu preciso compreender a essência da cultura maker, que é a cultura do mão na massa, do faça você mesmo, alinhado aí a esses 4 pilares, sustentado objetivamente pelo conhecimento do perfil e do estilo de aprendizagem de cada turma. Compreendendo isso, eu fundamento muito bem o desenvolvimento teórico da cultura maker. E aí eu vou para uma outra camada, que é a sequência do módulo, né? Como é que a cultura maker e as metodologias ativas de aprendizagem dialogam? Precisamos entender que a prática formativa, o desenvolvimento do trabalho do educador tem que estar alinhado em termos metodológicos com os objetivos que eles desejam alcançar. E o Zé Mohan, nos apresenta 2 caminhos: aquele que é o mais fácil, que é o mais prático, aquilo que eu já faço comumente há muito tempo e eu já sei o resultado final. E aquele caminho que vai extrapolar os conceitos metodológicos, as estruturas físicas, as diversas ferramentas que até então eu não utilizava. Então, quando a gente fala de cultura maker e especificamente da relação com as metodologias ativas, a gente está considerando que cada geração que chega no espaço de aprendizagem no qual você dialoga demanda novas posturas, novas práticas do educador, da educadora. E a metodologia ativa de aprendizagem, ou as metodologias ativas de aprendizagem, vai fazer com que esta minha prática enquanto educador seja reconfigurada, para que eu possa, de fato, atender essas necessidades, atender essas demandas e garantir algo que é fundamental no campo educacional: o engajamento.
Agora, logicamente, o professor precisa conhecer teoricamente e conceitualmente o que fundamenta-se enquanto cultura maker, mas também ele é incitado, ele é convidado e necessita de direcionamento prático, de quais ferramentas eu posso desenvolver, eu posso utilizar para que tudo isso que foi apresentado conceitualmente seja colocado em prática na rotina diária de diálogo dele com os estudantes. Para isso, o desenvolvimento final do módulo vai justamente trazer a cultura maker na prática, com algumas ferramentas tecnológicas e as suas aplicações educacionais. De que forma este educador vai conseguir desenvolver o seu trabalho, trazer essas ferramentas para o contexto prático, utilizando, logicamente, a cultura maker, como a gente já falou, ela é mão na massa, é o faça você mesmo, mas eu posso trazer camadas de utilização de ferramentas digitais que favoreçam justamente o que eu costumo dizer que é a junção deste mundo analógico, que tem as suas relevâncias, com todas as distribuições e possibilidades que a tecnologia digital apresenta para a gente. Quando essa conexão acontece, a gente objetivamente tem um ganho significativo na relação de ensino-aprendizagem, a gente tem ganho significativo no engajamento do estudante e aquele objetivo inicial que foi pensado dentro do planejamento do professor, do educador, da educadora, vai ser alcançado dentro da medida em que isso se aplique de maneira concreta. Então, este é o convite que eu faço para que vocês possam aproveitar o módulo de cultura maker na educação e desenvolver as suas práticas formativas. Grande abraço.